Não, mas, Clara, olha aqui, eu vou deixar você falar, mas a gente não vai ficar até amanhã, não. Me diga o seguinte, aí você chegou no governo com ele, e você foi uma figura, uma peça-chave dentro do governo. Explica isso, pessoal, o pessoal não sabe disso. Não, pô, conta aí o que você fez no governo Lula. Vou contar tudo. Você sabe, Alberto Carlos, que toda vez que eu participo de uma live, eu faço uma coisa no começo que eu não fiz hoje, que eu vou me permitir fazer agora, tá? Eu faço questão de expressar a minha solidariedade, transmitir um abraço, ainda que virtual, para todas as vítimas da Covid. Os familiares, os amigos, os vizinhos, os parentes das pessoas que se foram, todos os que estão sofrendo, e são muitos que estão sofrendo sequelas bravas, né? E todo mundo que perdeu, que ficou viúvas, viúvos, órfãs. Então, eu faço questão, e principalmente porque a maioria dessas perdas não foi, elas eram evitáveis, essas mortes eram evitáveis, e eu acho que a gente não pode carregar mais isso como parte da nossa história, acho que alguma coisa tem que ser feita. Então, eu agradeço me dar esse tempo, no começo perdi aqui, não falei, mas eu faço muita questão, e também não agradeci teu convite, né? Então, já aproveito e coloco também o agradecimento. Bom, dito isso, eu quero falar do que eu fiz no governo, e eu tenho que contar uma pequena história. Tudo que eu falo tem história, né? Tem que ter, né, Clara? Não tem jeito. E cada história tem mais histórias, mas vamos lá. Na verdade, quando acabou o trabalho do grupo de transição, do qual eu fiz parte, e a minha tarefa no grupo de transição foi montar as bases assim para a construção do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Entre outras coisas, que fizemos 2 reuniões, uma quando o Lula já estava eleito e uma entre o primeiro e o segundo turno. Fizemos reuniões grandes com uma participação bastante diversificada em termos de inserção na sociedade, né? E então, nesse período da transição, eu estava com essa missão, aí depois quando o Tarso Genro foi indicado para ser o ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né, então passei para ele a pastinha que eu tinha montado ali, mas fiz uma coisa legal, convidei um membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social europeu, um membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Portugal e um membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, se não me engano, da França, talvez eu estou errando aí. Então foi legal, porque fizemos um papo com eles, né, são experiências que já existem no mundo e que é importante a gente se nutrir dessas experiências, né? Bom, então isso foi na transição. Quando chegou para montar o governo, o Graziano chamou um almoço dele, o Frei Beto, o Frei Beto, o Oded Grajew e eu, e nos disse nesse almoço que o Lula queria que a gente montasse um grupo que desse sustentação em toda a sociedade ao trabalho do Fome Zero. Qual que era a ideia? O Graziano era o ministro do Fome Zero, ele coordenaria, o Oded Grajew faria o trabalho do Fome Zero nos empresários, o Frei Beto faria nas organizações da sociedade civil e eu faria no movimento sindical, que eu tinha um conhecimento bastante grande.
Aí eu escutei, fiquei quieta, e daí eu pedi para falar com o Lula. Fui lá falar com ele. Eu falei, eu estou muito feliz que você foi eleito. Ajudei muito e ajudaria de novo 54 vezes. Estou muito feliz de você querer que eu ajude no Fome Zero, mas isso outras pessoas podem fazer. E tem uma coisa que acho que só eu posso fazer. Ele ficou me olhando, tem hora que ele fica olhando, é tão engraçado, porque é difícil surpreender o Lula, né? Dessa vez eu surpreendi legal, porque... E aí eu falei para ele, olha, eu conheço você, tem algumas coisas que você pede para alguém fazer, por exemplo, Alberto Carlos faz isso para mim, não sei o quê, no dia seguinte ele esquece para quem ele pediu, porque tanta gente em volta dele, aí ele vai cobrar de mim o que ele pediu para você, né? Eu disse para ele, você pede para um, cobra do outro, e você vai chegar no governo, cara, quer dizer, ele já estava, foi acho que dia 6 de janeiro, já tinha ido embora o Fidel Castro, todos os chefes de Estado que estiveram aqui para posse e tal, e eu disse para ele, você vai começar um dia, só que você tem 37 ministérios, 200 milhões, na época não era 200 milhões, mas X milhões de brasileiros para cuidar, não sei o quê, você vai fazer a maior bagunça. Então, eu proponho o seguinte, eu proponho uma coisa que se parece com o que é o continuista no cinema, no teatro. Que faz o continuista? Se eu entro para filmar uma cena, sou uma atriz, vou filmar uma cena com esse colar, com esse óculos, com esse cabelo assim e tal, e teve que cortar. Amanhã eu vou ter que terminar essa cena. Então, o continuista, ou a continuista, zela para que eu esteja exatamente igual que eu estava hoje, né? Ok. Então, o que eu faria? Eu falei assim, eu vou pegar tudo que você se comprometer, tudo que você prometer, tudo que você se comprometer, tudo que você pedir para os ministros fazerem, eu organizo isso e faço o acompanhamento. Não de cada coisa, porque senão para que tem tanto ministro? Né? Dizer, não é que eu não teria que olhar a execução, mas sim zelar se está sendo executado no prazo. Se não está, eu falava com o ministro antes de informar o Lula que a coisa está... E o Alberto Carlos sumiu. Foi. Vai lá, você está falando, eu vou me comprometer, tudo que você prometer, tudo que você disser que vai acontecer, eu me comprometo a... Não, eu me comprometo não, eu tenho responsabilidade você fez uma piada, entendi. Não, foi o que eu estava ouvindo ali, com algum lápis. Não, eu não falei, mas eu achei engraçado isso, o que você comprometeu e eu vou me comprometer, achei engraçado. Então, aí eu bolei um sistema de acompanhamento, né, e que é o que ele prometeu, para que data que ele prometeu, ou para que data ele tem expectativa, ou que o ministro, a ministra se comprometeram, e eu ficava ali, né, tinha gente que não gostava muito de mim, porque eu ficava no pé, né, então, aí eu participava de quase todas as reuniões de governo, né, com os ministros, enfim, com visitantes também, e eu ia fazendo, né, no começo, como eu estava dizendo, né, a equipe era eu, né, a equipe era eu, até que, como o Lula tem uma jornada longuíssima, faz 500 coisas ao mesmo tempo, e eu tinha que anotar, depois organizar minhas anotações, olhar o encaminhamento e continuar acompanhando reuniões. Aí um dia eu adormeci, assim, na mesa do presidente, que eu não estava conseguindo. Aí eu pedi para ele autorizou, contratei uma pessoa que eu encontrei, um grande amigo, o Alberto, em Brasília, conheci ele faz muitos anos, tal, e ele começou a alternar comigo, né? Então, fizemos uma dobradinha, e aos poucos eu fui vendo o que o Lula mais precisa para o dia a dia dele. Porque, assim, o chefe de governo, ele
toma decisões. A decisão é uma coisa muito solitária, mas para poder tomar decisões, ele precisa ter um apoio gigante. Quanto melhor, maior e mais confiável for o apoio que ele tem, melhor será a decisão que ele toma, ou melhor, perdão, ele melhor vai se sentir na hora que ele toma uma decisão, vai se sentir mais seguro. Então, eu fui criando uma equipe que no final acabou até ficando com o nome de Grupo de Apoio à Decisão, né? E que, bom, uma equipe fabulosa, foi crescendo, não ficou só eu e Alberto, assim, aos poucos a gente conseguiu melhorar, e no segundo governo ficou mais consistente. Então, o que essa equipe fazia, né? Tem até uma matéria no número 0 da Piauí, que o Mário Sérgio Conte fez. Ele ficou 3 dias ali falando com o pessoal da minha equipe, ele ficou livre na minha sala, fazendo as coisas, e fez essa reportagem, vamos dizer, de como é que eu trabalhava, como é que eu organizava a coisa. Então, para resumir, no final, como é que ficou? Ficou que... eu quero falar mais uma coisa antes. Eu quero deixar claro aqui, porque a gente vive no Brasil uma depreciação muito grande da política e do governo, e dos governos. É impressionante eu digo que quem mais fala contra a política é quem faz a política mais torta, né? Quem quer destruir a política que está sendo feita certa, né? E então eu acho que o governo, como a política, eu já fui deputada, tudo, né? Eu acho que é uma coisa muito séria. É um laço que você estabelece com a população, que te dá os votos, é um compromisso, é uma missão, é algo assim que eu acho que a gente tem que dar a alma para poder fazer, que é como Lula governou e como ele nos colocou numa posição como essa de responsabilidade muito grande. Então, o que a gente tinha lá, né, tendo como locomotiva, né, o ritmo do Lula, a seriedade do Lula, os compromissos do Lula, nós, os vagões ali, né, a gente tinha também, a gente não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, várias noites a gente passou ali, a minha equipe, aliás, era muito conhecida, que saía depois de que apagavam as luzes,